Glória a Deus. Maravilha, né? A gente poder estar nesta manhã adorando o nome do Senhor. Eu queria compartilhar uma palavra nesta manhã em 2 Reis, capítulo 3. Se você puder acompanhar aí, olha o que diz a palavra do Senhor nesta manhã. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Então ele reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai nem sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levava Israel a cometer-se, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos, e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros de lã e 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. E também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? E ele respondeu: sim, eu irei. Eu serei o teu aliado, e os meus soldados os teus, os meus cavalos os teus, e serão um só exército. E perguntou: por qual caminho atacaremos? E respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Pelo deserto de Edom. Olha que interessante essa palavra de Deus para os nossos corações nesta manhã. A Bíblia, ela está nos contando uma história de enquanto um se rebelou contra o reino, e a Bíblia diz que ele pediu ajuda. Ele pediu ajuda para Josafá, ele pediu ajuda porque ele saberia que o que ele enfrentaria. Então, neste primeiro momento, eu quero começar a ministrar nesta manhã, dizendo que tem momentos na minha vida e na tua vida que nós precisamos pedir socorro aos nossos irmãos. Por isso que é bom a gente ter comunhão uns com os outros, porque tem lutas que nós precisamos passar sozinho, como lá no Vale de Jaboque. Ele teve que passar sozinho para ter o encontro com Deus. Mas tem momentos na minha vida, na tua vida, que nós precisamos se juntar em oração, em uma só comunhão, porque juntos nós somos mais fortes. Porque a igreja que se junta para orar, ela recebe vitória. A igreja que entra no propósito meu, numa luta que é minha, mas entra junto comigo para esta peleja, eu serei mais forte, você será mais forte. E o interessante desta palavra, que já começa nos ensinando que quando eu e você precisamos de ajuda, a gente sempre tem que pedir socorro. É por isso que muitos acabam com a sua vida, muitos entram em depressão, porque não tem essa humildade de dizer, me ajuda, pede socorro. Eu quero começar nesta manhã dizendo para mim e para ti que nós não somos super-heróis, nós não somos mulheres maravilhas, nós precisamos uns dos outros. E se você está precisando de um socorro, precisando de uma palavra, esse irmão aí que está ao seu lado, que congrega com você, os seus pastores, eles foram direcionados por Deus para poder direcionar a tua vida até o teu milagre. Então, eu quero começar nesta manhã dizendo que eu e você seremos fortes se permanecermos juntos, que eu e você como igreja, não quer dizer que a gente não esteja congregando, não quer dizer que a gente esteja no mesmo ambiente, que a gente não seja igreja, não, irmãos, nós somos mais fortes, nós somos sempre juntos, nós seremos mais fortes. E essa palavra dessa manhã está dizendo que Josafá falou, não, eu vou com você, eu vou lutar as suas guerras, eu vou te ajudar nessa batalha. Meu exército será o teu exército, os meus cavalos serão os teus cavalos. Então, meu irmão, agora eu quero que você imagine, pela lógica da matemática, 3 reinos contra 1. A vitória seria garantida, a vitória já estava lá aos olhos. 3 reinos contra 1. Então, era certeza de vitória. Mas o meu Deus e o teu Deus, ele trabalha diferente. Ele trabalha na contramão da lógica humana, porque aparentemente esta guerra já estava ganha. Porém,
Deus conduziu o povo para dentro de um deserto. Veja só, quando o rei perguntou, você vai comigo? E ele disse, olha, ele pediu um conselho, pelo qual caminho nós iremos atacar os nossos inimigos? E a Bíblia diz que disseram para ele, olha, vamos pelo deserto de Edom, vamos começar por lá, vamos usar o lugar para poder começar ali a nossa estratégia. Você está vendo que desde o começo, esta palavra diz sobre direção de um homem de Deus, direção de alguém que tem o Espírito de Deus. É por isso, meu irmão, que eu e você, como igreja, nós precisamos se aconselhar uns aos outros, porque não dá para que eu abra o meu coração para quem não teme a Deus, não dá para me pedir conselhos para uma pessoa que não usufrui da mesma fé que a minha. E ali ele pediu um conselho dizendo, olha, Josafá, qual caminho nós iremos começar esta guerra? Por qual caminho nós vamos trilhar? E a Bíblia diz que ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo deserto, vamos andar pelo deserto. E é justamente, tem momentos na minha vida, na tua vida, que Deus nos conduz ao deserto. Olha que interessante. Tem momentos na minha vida, na tua vida, que Deus ele só quer que eu e você vá parar dentro de um deserto para que ele venha se revelar o poder que ele tem sobre o deserto, o poder que ele tem sobre as circunstâncias adversas. E a Bíblia diz no versículo 8, perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu, pelo deserto de Edom. Agora eu quero que você imagine aqueles três reinos reunidos. Imagina a força daquele exército. Imagina os cavalos, imagina os cavaleiros, imagina os homens de guerra. Aparentemente, materialmente, eles estavam preparados para aquela batalha. Mas no deserto, meu irmão, quando eu e você estamos passando pelo deserto, não é o nosso intelecto, não é as nossas condições, não é aquilo que temos, não é aquilo que possuímos no decorrer dos anos. Quando eu e você está no deserto, nós só precisamos de água. E eu quero te dizer que esta água da vida ainda é Jesus de Nazaré. Aquele povo tinha força, aqueles três reinos estavam juntos no só propósito. Então a vitória era coisa mais fácil do mundo, mas porém o Deus que direcionou eles até o deserto dizendo, olha, o meu filho, a minha filha não tem que ser guiada por aquilo que vê, mas tem que ser guiada pelo meu Espírito Santo. Você está entendendo? Muitas vezes o desânimo vem, as lutas vêm, por quê? Porque nós olhamos, paramos para ouvir a multidão, paramos para ouvir o barulho da tempestade, mas Deus está dizendo que eu e você precisamos andar fé e não por vista. Eu imagino que aqueles três reis dizendo, meu Deus, nós iremos lá, nós iremos vencer, porque nós somos três reinos reunidos, mas Deus, eu imagino que Deus olhando lá do céu disse, não, vocês não irão vencer pelo braço de carne, mas vocês irão experimentar do que é ser alimentado no deserto. Você está entendendo o que Deus está te dizendo nesta manhã? Que as tuas armas, elas não podem ser carnais, mas as tuas armas é espiritual. E quem te dá essas armas, quem te dá força para atravessar este deserto ainda é Deus. E eu quero te dizer que toda vez que Deus pede algo de mim, de você, é porque Ele sabe que a gente ainda tem forças para lutar. Agora imagina, estão caminhando no deserto, a Bíblia diz que, no versículo 9 diz, então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Meu irmão, o que adiantava? Grande exército, o que adiantava cavalos, o que adiantava as armaduras, se o que eles estavam precisando eles não tinham. E o que é que eles estavam precisando? Eles estavam precisando de água, porque não dá para ficar no deserto sem água. É aí, meu irmão, que nesta manhã Deus está nos ensinando que você pode faltar tudo na sua vida. Eu e você podemos passar algumas necessidades, mas uma coisa é certa, o que não pode faltar dentro da tua vida, nem na tua casa, ainda é a presença de Deus. Então, valoriza esta presença. A cada amanhecer, o Espírito Santo está dizendo para mim e para ti, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E muitas vezes nós somos cercados de tantas coisas que achamos que
que isso será o suficiente para vencer as nossas guerras. E Deus está te dizendo, eu vou te conduzir a um deserto, porque chegará um tempo que não é o teu braço de carne, chegará um tempo que não é o teu intelecto, não é o teu conhecimento, não é os teus anos de cristão que vai mudar, mas o que vai mudar na tua vida, na tua história, o que vai ser diferencial ainda é a presença de Deus. E que nesta manhã você sinta esta presença de Deus te envolvendo, que nesta manhã esta presença de Deus que esteve lá dentro daquele deserto, conduzindo aquele reinos, para que ele possa nesta manhã conduzir a tua vida, dizendo, tu não morrerás, mas viverás e contarás as obras do Senhor. E a Bíblia diz que depois de 7 dias andando no deserto, qual é a tendência? Exaustidão. A tendência é o cansaço. Eu imagino, quando Deus me trouxe esta palavra no meu coração, eu me coloquei na posição daqueles soldados. As armaduras deles já estavam pesando. Por quê? Porque o seu corpo precisava de água. Então, eu imagino que a caminhada do primeiro dia foi boa, segundo dia, terceiro dia, ainda tinha esperança de ir lá com toda a força e destruir os inimigos. E assim é na minha e na tua caminhada na nossa fé. Tem momentos que a gente está tão bem com Deus que a gente enfrenta os inimigos, enfrenta a Moabita, a Malequita. Nós pegamos, sabe, enfrentamos o reino das trevas, tendo a certeza de vitória. Mas tem momentos na minha vida, na tua vida, que parece que está pesando. Parece que eu e você estamos caminhando, sabe, para a queda, caminhando para o desânimo. Porque aquele exército começou com a força, acreditando, nós iremos vencer. Mas eles acreditavam que iam vencer não na força do Senhor, mas dizendo, nós iremos vencer porque é 3 contra 1. Nós iremos vencer porque olha o tamanho deste exército, olha o tamanho, olha as armaduras, olha como está o nosso armamento. E eu imagino Deus dizendo, não, a minha igreja ela não vence com o braço de carne, ela não vence com o seu intelecto, ela não vence com aquilo que ela possui, não. A minha igreja ainda vence através da minha presença. Quer garantir tua vitória, atrai a presença de Deus para a tua vida. E eu imagino que os primeiros dias eles ainda estavam eufóricos, cheios de força, mas meu irmão, o deserto ele cansa. O deserto requer muito de mim, de você. As dificuldades vêm e parece que vai minando as nossas forças. E eu quero que você entre nessa história comigo. Eu imagino que no 4º dia da caminhada já estava pesado. Eles olharam, como diz no Ceará, eu acho que pegaram as moringas deles de água, dizendo, olha, eu só tenho mais um gole de água. O que vai ser de nós? Eu imagino que ele olhava para aquela imensidão do deserto, dizendo, o que adianta ter essas armas se nós não temos a água? Porque é a água que vai nos dar força para segurar uma espada. Você está entendendo que nesta manhã Deus está dizendo para mim, para ti, que nós precisamos da água da vida até mesmo para segurar a espada, para lutar contra os nossos inimigos. E nós precisamos desta água da vida que é Jesus, para se revestir de toda a armadura e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu vou adiante, eu vou vencer, porque esse gigante não é maior do que a presença de Deus que habita na minha vida. E eu imagino que no decorrer da caminhada, a Bíblia diz que foram 7 dias longos no deserto. E aí que entra a palavra nesta manhã para o meu e ao teu coração. Então, todas as vezes que eu e você estamos cansados, eu e você, muitas vezes, nós parecemos que estamos lutando, caminhando no deserto, está minando as nossas forças, nós fazemos o que aquele rei fez. Aquele rei exclamou dizendo, e agora? Será que Deus me trouxe para esse deserto, juntou nós 3 aqui, 3 reinos, para sermos mortos? Irmão, eu quero te dizer que Deus ele não leva você para o deserto, não é para a sua morte. Que Deus ele não prova a minha vida e a tua vida, não é para você se desviar, não é para você se abater, não é para você murmurar contra Deus. Aquele rei estava dizendo, ele exclamou dizendo, será que o Senhor me conduziu, nos conduziu até o deserto? E eu imagino que ele deve ter pensado, será que o conselho de Josafá era o correto? Será que era mesmo para a gente ter começado a trilhar contra os nossos inimigos dentro de um deserto?
Muitas vezes nós somos orientados através dos nossos líderes e parece até mesmo um absurdo aquela direção. Muitas vezes nós ouvimos palavras dizendo, olha, mas eu ouvi aquela palavra, Deus me prometeu isso, Deus falou comigo, mas olha, eu fui conduzida a um deserto e parece que eu não vou sair mais. Eu quero te dizer nesta manhã que aquele rei também perguntou, será que esse era o caminho? Será que eu tinha mesmo que ter começado pelo deserto? E eu quero te dizer sim, porque Deus nos conduz ao deserto para a gente experimentar o poder que Ele tem. Deus está te conduzindo muitas vezes passar por desertos, por vales, por dificuldades, mas Deus está dizendo, é porque eu quero me revelar para ti como o Senhor dos senhores, como o Rei dos reis, que Deus ele quer se revelar para ti como um Deus que cuida de ti, independente, bendito seja no campo, bendito seja na cidade, bendito tu serás aonde colocar a planta dos teus pés. E é esta certeza que Deus está te dizendo, não importa o lugar que você esteja, o importante é que neste lugar a presença de Deus te acompanhe, que a presença de Deus seja o diferencial na tua vida. E se a presença de Deus for o diferencial na tua vida, se prepare, porque está vindo aí a água da vida, está vindo aí o teu milagre sendo gerado no meio do deserto. E eu imagino que quando eles falam, nós vamos morrer, nós se juntamos aqui para morrer. E aqui lendo a palavra, e muito me alegra, porque sempre no meio de uma grande multidão, meu irmão, sempre tem os remanescentes. E a Bíblia diz que Josafá olhou para aquela situação e disse, gente, não tem nenhum profeta, não tem ninguém aqui da parte de Deus que possa nos orientar. Irmãos, olha a importância que os líderes, a qual Deus constituiu para liderar as nossas vidas, como tem peça fundamental na minha vida e na tua vida. E muitas vezes, Satanás, ele quer colocar dentro das igrejas que eu não posso confiar em você, que eu não posso desabafar, que eu preciso guardar as minhas dores para que as pessoas não vejam que eu sou fraca. Não, irmão. Quem tem que ser forte na minha vida, na tua vida, é Deus. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte, é Ele que é forte. E se precisar de socorro, grite, porque nós estamos nessa carne aqui, nós precisamos de ajuda, mas uma coisa é certa, a igreja que ora unida, a igreja que chora junto, ela também se alegra junto. É por isso que é por isso que a gente tem vencido muitas lutas, porque você não tem negligenciado a unidade da igreja. E a Bíblia diz que Josafá falou, será que não tem nenhum profeta? Será que não tem ninguém aqui neste deserto que possa nos direcionar? Irmão, eu quero te dizer que sempre tem alguém que vai ser direcionado por Deus para te dar uma palavra, nem que seja levanta, coloca a tua casa em ordem. Deus sempre está levantando pessoas para te dizer, eu estou contigo. E nesta manhã Deus está dizendo, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E a Bíblia diz que, no versículo 12, disse, Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com quem? Com Eliseu. E olha o que diz a palavra do Senhor. O versículo 14. Então, Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo me daria atenção. Aí o versículo 15 diz, mas agora tragam-me um arpista. E enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Olha só, meu irmão, a importância do louvor. É por que nós começamos o culto, fazemos a oração e depois vem um louvor? Porque o louvor ele tem poder de levar a igreja à adoração a Deus. O louvor ele tem poder de quebrar cadeias contra a minha vida e contra a tua vida. A Bíblia diz que a primeira coisa que Eliseu disse, peraí, pega ali um arpista, né? Vamos ali chamar o Fernando, pede para ele tocar esse violão. Ou seja, a palavra de Deus está nos ensinando que a direção que aquele homem teve, Eliseu teve para conduzir aquele povo, dizendo, nós precisamos atrair a presença de Deus para este deserto, nós precisamos atrair a presença de Deus para esta luta que eu estou enfrentando, eu preciso atrair a presença de Deus para minha casa. E de que forma? É gritando? De que forma? Não, eu simplesmente
existe um louvor e adoração àquele que ouve as minhas orações. A Bíblia diz que Eliseu falou, pega um levita, pega um arpista, porque eu quero atrair a presença de Deus. Eu quero te dizer, atrai a presença de Deus nesta manhã através da tua adoração. Está pensando que quando tu louva na tua casa, está pensando que quando tu pega esse violão, se a presença de Deus não invade a tua vida, invade sim. É por isso que tu estás de pé, porque toda vez que a igreja ela se levanta com um louvor de adoração a Deus, os céus se abrem, o inferno é abalado, porque ainda há poder na adoração, ainda há poder no louvor que sai da tua boca, ainda há, meu irmão, poder naqueles que se juntam para clamar a um Deus que tudo vê. E eu acho interessante esta palavra, que ele disse, me traga um arpista. Vamos chamar a presença de Deus para esse deserto. Porque Eliseu sabia que não era a sabedoria dele. Eliseu olhou e disse, não é por conta que você tem tantos homens, não é porque você tem uma multidão, não é porque você tem cavalos, porque tudo aquilo que tu tem se tornou em nada diante de um deserto. Mas Eliseu, ele estava dizendo, ensinando para o povo, se você está no deserto, então atrai a presença de Deus. E a Bíblia diz que quando aquele arpista começou a cantar, a adorar a Deus, o poder de Deus veio sobre aquele lugar. Eu quero que você imagine que quando nós começamos o culto nesta manhã, que nós começamos a adorar a Deus, o céu começou a se abrir e o céu começou a ser movimentado através das nossas orações, através do nosso louvor. Por quê, meu irmão? Porque Deus ele se agrada dos louvores. E a Bíblia diz que o versículo 16, enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Irmão, olha que interessante é o nosso Deus. Eu imagino que aquele povo pensou, olha, se nós já atraímos a presença de Deus, se o nosso espírito já está fortalecido, então nós só iremos ouvir Deus dizendo, vai, caminha mais um pouco, porque eu vou te dar água, eu vou suprir a tua necessidade. Eu imagino que eles estavam dizendo, meu Deus, eu estou à beira da morte. E aí vem o profeta e diz assim, olha, assim diz o Senhor, eu preciso que cada um de vocês cavem covas dentro desse deserto. Se eu e você tiver com a nossa fé no natural, se eu e você tiver com os nossos olhos somente neste mundo, nós vamos dizer, meu Deus, esse profeta está doido. Esse profeta não está vendo que nós caminhamos há 7 dias, estamos à beira da morte, e ele ainda quer que eu abra a cova. Se for um incrédulo, irmão, um atribulado vai dizer, já sei, essa cova é para mim poder cair lá dentro, essa cova é para a minha morte. E o que eu quero abrir um parênteses aqui e te dizer, que Deus ele conhece o teu limite. E se ele está mandando você continuar abrindo covas no deserto, é porque ele sabe que você tem forças para prosseguir mais um pouquinho. Então, não pare. Deus, ele conhecia, ele sabia, estava 7 dias cansados, desanimados, mas Deus olhou para ele e disse assim, eu sei que você pode mais. Eu sei que dá para você caminhar mais um pouco, porque o meu Espírito se apoderou da tua vida e é ele que vai te dar forças. Você está entendendo? Deus, ele não vai te pedir para você caminhar mais um pouco, se ele vê que você não aguenta. Então, muitas vezes você diz, Senhor, eu cheguei no meu limite. Tem coisas que parece que não vai mudar e Deus está dizendo, abre cova no deserto. Senhor, mas eu não tenho força, Senhor. Abre cova no deserto. Porque se tu abrir cova de lá, da tua pequena força que vai ser brotado um milagre. Imagina na mente daquele exército, meu Deus, abrir cova no deserto. E eu quero te dizer uma coisa, que tudo aquilo que Deus pede para mim e para você é porque Ele sabe que nós podemos dar para Ele. É por isso que o chamado, ele requer renúncia. É por isso que toda vez que eu e você se colocamos na presença de Deus para fazer algo para Ele, a primeira coisa que é exigido de mim e de você é a renúncia. Então, meu irmão, a Bíblia está dizendo que Deus pediu para ele cavar covas. Ele diz, cava muitas cisternas neste vale. Por quê? Porque este vale se encherão de águas. Eu quero te dizer que nesta manhã você precisa começar a cavar covas dentro deste deserto. Porque aquelas covas eram uma atitude de fé, meu irmão.
Aquela cova para aquele soldado aparentemente era loucura, aparentemente seria para a morte deles. E tem momento na minha vida, na tua vida, que nós achamos que nós estamos caminhando para a nossa morte, morte espiritual. Parece que nós estamos caminhando para bem mais longe do nosso milagre. Mas vem Deus e dizendo, abre covas, abre cisternas, para quê? Porque através disso, através de uma atitude, é que vai ser gerado o teu milagre. E para finalizar, olha só o que diz. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento e nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês e os seus rebanhos, seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas tuas mãos. Deus estava dizendo para ele, olha, eu quero dizer uma coisa. Eu estou mandando todos vocês abrir covas no deserto, mas vocês não terão sinais nenhum de chuva. Os olhos de vocês não vão se alegrar ouvindo o barulho que está vindo uma tempestade. Deus está dizendo, eu não trabalho com a minha igreja para aquilo que ela vê, não. Eu trabalho com a minha igreja através da minha palavra, e se ela crê que se eu mandei abrir covas é porque vai se encher de água. Tira os teus olhos, meu irmão, deste mundo terreno. Tira os teus olhos da tempestade. Não fique esperando os sinais de Deus. O sinal de Deus na tua vida nesta manhã é dizendo, abre covas, porque não vai vir dos céus a chuva, mas vai ser gerado no deserto, vai ser gerado no deserto o teu milagre. Deus está dizendo, vocês olharão para o céu, não terá um sinal de chuva, mas uma coisa eu quero dizer, a água vai vir, o milagre vai vir. Então é por isso que Deus estava dizendo, mas contudo, não terá sinais de chuva, não sentirão vento, não sentirão nem ficar nublado. Por quê? Porque tem muitas vezes que eu e você achamos que Deus não está conosco, porque parece que Deus está em silêncio. Quando nós oramos e nada acontece, e nós achamos que Deus não está vendo, mas Ele está dizendo, não, eu não preciso de sinais, eu só quero que você abra covas. Eu só quero que você abra a cisterna, porque a água vai vir, vai ser gerada do deserto. Ela não vai vir de cima, ela vai encher estas covas, mas não será com sinais, mas será através da minha palavra. Então, seja guiado por aquilo que Deus tem falado para a tua vida. Não que os teus olhos tenham visto, nem os teus ouvidos tenham ouvido. E a Bíblia diz que ele falou, e o Senhor falou, e este vale ficará cheio de água. Você, o seu rebanho, os seus animais matarão a sua sede. Mas o maior milagre não será eu encher essas covas de água, porque para Deus isso é muito pouco. Eu quero te dizer que você serve um Deus grande, que só preencher aquelas covas não era o suficiente para um Deus todo-poderoso. E Deus lhe disse ainda, isso ainda é muito pouco do que aquilo que eu vou fazer com você no meio do deserto. E o Senhor ainda disse, mas eu ainda hoje entregarei Moabe nas tuas mãos. Irmão, eu quero te dizer que a provisão de Deus vai vir na tua vida, mas o maior não será a provisão. O maior não será a última palavra de Deus nos teus negócios. A maior vitória na tua vida será que Deus está destruindo todos os inimigos contra a tua vida. E esses inimigos não é a carne nem o sangue, mas é os principados e potestade. É por isso que Deus está invadindo a tua vida nesta manhã, invadindo a tua casa. E se o valente se levantou por um caminho, por 7, ele vai ter que bater em retirada, porque dentro da tua casa será gerado o milagre de Deus na tua vida, que tu e a tua casa experimentará dos milagres de Deus. E finalizando, a Bíblia diz que as covas se encheram de água. E a Bíblia diz que, olha só que coisa mais linda, o versículo 21. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham havido para atacá-los, todos que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho. E ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água, e para os moabitas que estavam defronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram, é sangue. E os reis lutaram entre si e se mataram. Agora, ao saque a Moabe. Irmão, olha que coisa tremenda quando a Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
A estratégia de Deus, pedindo para eles abrir covas, não era só para eles matarem a sua sede, mas era para mostrar para os inimigos, era para Deus confundir os inimigos. Porque, meu irmão, o sol, quando ele está nascendo, ele fica avermelhado. E eu quero que você imagine, o dia amanheceu, os moabitas estavam esperando, é hoje, nós vamos matar aquele exército, é hoje. E a Bíblia diz que o sol nascente, avermelhado, refletiu naquelas covas cheias de água. Então, para o inimigo daquele povo, era como se fosse sangue, e eles achavam que aqueles 3 reinos tinham morrido no deserto. Eu quero te dizer que Deus vai confundir Satanás achando que eu e você vamos morrer no deserto, mas não, é no deserto que nós teremos vida, porque o Senhor está conosco nas nossas dificuldades. E olha que tremendo, Deus usou a natureza, o sol nascente avermelhado, refletiu na cova, e os inimigos olharam e disseram, estão todos mortos. Não, meu irmão, estavam simplesmente se preparando para quê? Para viver os despojos. Estavam sendo preparados, o povo de Deus do outro lado estava sendo preparado, sabe para quê? Para tomar posse daquilo que Deus prometeu. Eu quero te dizer nesta manhã que Deus é aquele que confunde os nossos inimigos, que Deus é aquele que pediu para abrir cova, não só para sustentar a sua vida, não só para alimentar a tua alma, mas para dizer, através desta água, através da minha presença, os inimigos também serão derrotados. Então eu finalizo nesta manhã te dizendo, o teu Deus é Deus de vales, o teu Deus é Deus de deserto, o teu Deus é Deus de covas. Então, se você chegou nesta manhã, neste culto, nesta live, dizendo, eu não tenho mais, eu não aguento mais, eu cheguei no meu limite, Deus dizer, não é o teu limite. O que eu só peço para você é que você abra covas, e o resto deixa com Deus, porque Ele se responsabiliza pela minha vida e a tua vida no deserto. Então, meu irmão, nesta manhã, abre covas, para que o milagre seja gerado. E a Bíblia diz que aquelas covas se encheram, mas não com a chuva que caiu do céu, mas vieram pelo deserto de Edom. Imagina você ver águas brotando daquela areia, daquela terra, águas brotando ali do chão, não do céu. Ou seja, meu irmão, o que Deus tem que fazer na minha vida, na tua vida, vai deixar muitos de boca aberta, vai surpreender muitos, porque o nosso Deus é Deus de milagre. Então, que você tome posse desta palavra. Se Deus está pedindo para você abrir covas, é porque Ele sabe que você tem força suficiente para lutar mais um pouquinho. Então, abre covas, porque o teu milagre será gerado dentro de um deserto. E eu termino esta manhã te dizendo, esse deserto não é para moradia, mas é só uma passagem. E esta passagem tu vai levar consigo, sabe o quê? Muita presença de Deus. Então, se Deus está experimentando a tua fé, é porque Ele quer te dar unção. Ele quer te dar unção de profeta. Ele quer te dar unção de igreja, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade no nome de Jesus. E que Deus abençoe a vida de cada um nesta manhã, porque o nosso Deus é Deus de milagre. E deixa o Senhor gerar o teu milagre no meio do teu deserto. Amém, irmãos? Glória a Deus.